Isso aí, galera. Começando mais essa live maravilhosa para você, minha alcateia, que faz parte da minha alcateia, do meu conjunto de loucos. Nessa noite de quarta-feira, excepcionalmente hoje, é sempre às terças, às 8h30 da noite. Mas essa semana teve que ser hoje, quarta-feira, 8h30 da noite. E a gente vai falar sobre prosperidade, a gente vai falar sobre empreendedorismo. E quem vai conversar comigo e sempre conversa comigo é o Geraldo Neto, que é um investidor, uma pessoa maravilhosa que adora ensinar. Então, para você que está chegando, muito bem-vindo. Vou aguardar aqui o Geraldo entrar. Ele já sabia que eu ia entrar agora, a gente se falou ainda há pouco, então é só esperar ele se conectar. E no encontro passado a gente estava falando sobre startups e o Geraldo explicou pra gente o que é uma startup. É uma empresa de tecnologia. Assim que ele entrar, eu vou confirmar toda essa informação para você ver aqui na hora, se eu estou falando alguma besteira ou não. Eu quero testar com ele também. Que é uma empresa de tecnologia que vem para resolver um problema de mercado, um problema das indústrias, um problema da empresa, enfim, um problema para nós consumidores. E aí, como exemplo, ele deu a Uber e a iFood. E a gente está avançando nessa história, em saber como é que a gente pode criar, o que os investidores esperam de uma startup, porque a startup é uma empresa pequena, né? Começa pequeno. Então, o que eles esperam? Deixa eu ver se o Geraldo já tá aqui pra gente. Tá sim. Peraí. Como é que eu mando aqui o convite pra ele? Não tô conseguindo. Geraldo, será que você consegue me mandar... Ah, sim, aqui. Ah, pronto. Acabei de mandar o convite pro Geraldo. Vamos esperar ele entrar. Então ele estava ouvindo a minha explicação toda. Aí, Geraldo, só um E aí? minutinho. Alexa, parar. Porque aqui eu não tenho DJ, aí eu tenho que contar com a Alexa, né? Essa Alexa é ótima. É Você ótimo. viu a minha explicação para o público, Geraldo? Não, eu entrei agora, não vi o que você falou. Repete aí. Então, eu estava falando. Porque no encontro passado a gente falou sobre as startups, que são empresas de tecnologia, que geralmente vêm para solucionar um problema do mercado, ou seja, ou um problema do consumidor, ou um problema da empresa, da indústria. Aí você disse que você citou o caso da Uber e iFood. E aí agora só para confirmar se é isso mesmo, se eu entendi direitinho. Não, perfeito, perfeito. Assim, na prática, a gente bateu um papinho semana passada, onde a gente trouxe um pouco da realidade do que acontece com as empresas que a gente já lida no dia a dia, né? E como a tecnologia também ela permite que você comece um novo negócio. Porque uma das dúvidas das pessoas, muitas vezes, é o seguinte: cara, eu preciso de muito dinheiro para começar um negócio, né? São perguntas Sempre é a primeira corriqueiras, né? preocupação. Eu preciso de quê, né? Exatamente para construir uma... E aí eu dei alguns exemplos de que você não precisa de grandes coisas para testar uma ideia, né? Eu não estou falando construir uma empresa, estou falando testar uma ideia, porque o negócio ele é por camada, né? Você tem que ir testando a tua ideia, validando essa sua ideia, para ver se aquilo faz sentido, né? Porque, lembra, às vezes a gente tem uma ideia, sabe, Dani, e é muito comum isso, né? E a gente acha que essa ideia vai mudar o mundo, ela vai revolucionar, ela vai ser Sim. disruptiva, ela vai ser, pô, nunca ninguém pensou nisso. Algo mirabolante. Aí você Tem que acordou criar com algo essa assim. ideia, você acordou com essa ideia que vai mudar o mundo, e, e aí você não se dá o trabalho nem de pesquisar, né? Que às vezes tem 200 mil pessoas que estão fazendo o que você está fazendo. Uhum. E você não se dá conta, né? Então, assim, eu sou sempre adepto do teste da ideia, viu? E pesquisa. Você tem que gastar um tempo pesquisando, ver se aquilo faz sentido, se não faz sentido. É claro que a ideia, né? A ideia é aquela faísca que você tem que ter, né? Para virar um incêndio, tu precisa de outras coisas, precisa de oxigênio, precisa de alguns outros componentes aí para virar um Exato. incêndio. Entendeu? Mas sem a ideia você não tem nada, né? Então a ideia é o começo de tudo, mas ela sozinha não leva você a lugar nenhum. E aí a gente falou das startups, mais ainda, dos investidores.
O que que os investidores buscam numa startup? Você falou um pouco disso na semana passada. Falei. Falou de um tripé. Sim, falamos da questão de você ter time, você ter o problema muito bem endereçado, você ter uma solução para esse problema, você ter um modelo de negócio que seria a proposta de valor de estudo, né, que é time, problema, solução. Como é que você monetiza isso, né, para que aquela empresa possa crescer e reinvestir, né, e seguir crescendo, contratando pessoas qualificadas, essa coisa toda. Esse é um tripé, né, que a gente gosta de ver logo de cara, né? Uhum. Eu ouço pitch toda hora, Dani. Assim, hoje já foram 3 pitches, dois. Explica pra gente, Pix, para quem não sabe. O pitch, Alice, aproveitando antes, Alice Fagundes, beijo, boa noite para você. Ela mandou um boa noite pra gente. Mandou um tá, boa noite para Alice. boa noite também. Assim, o pitch é uma expressão, né, para você, para uma apresentação rápida, né? Existe a figura do elevator pitch, quer dizer, o pitch de elevador, né? Pô, você Uhum. só tem 30 segundos. Porra, Dani, pensa bem. Você entrou com uma pessoa que você gostaria muito de falar da sua ideia, porque essa pessoa seria uma ótima oportunidade de investir na tua empresa. Aí você abriu a porta do elevador, você está lá dentro, essa pessoa entra e fecha a porta, não tem mais ninguém, só você e ela. Caraca, E são 20 andares para cima. Você tem aí 25 segundos da atenção dele. O que você vai dizer para ele? loucura isso. Então, Loucura. o pitch é uma maneira que você pratica, né? Para apresentar a tua ideia, né? Tem pitch que são 30 segundos de verdade, tem pitch de 5 minutos, tem pitch de 15 minutos, né? Não é uma E palestra aí, de só uma para fazer hora. um parêntese, quando você fala, Dani, só hoje eu tive 3 pits, o que que significa dentro desse contexto que você está explicando para gente? Empresas que me procuraram por indicação e gostariam de apresentar o deck para mim. O deck é uma apresentação que, em geral, tem 12, 13 lâminas de slides, Uhum. e ele quer apresentar isso para mim. Normalmente são 15 minutinhos, onde ele vai falar principalmente do problema que ele encontrou, da solução que ele desenvolveu a partir desse problema, do time dele, que compõe a parte de tecnologia, o pessoal de controle financeiro, a parte de marketing, a parte de vendas, o background dessas pessoas. Fala do modelo de negócio, como é que formulou o preço, como é que ele chegou aos primeiros clientes, como é que a empresa está crescendo, qual é o tamanho do market share, qual é o tamanho do mercado que ele está trabalhando. Esse problema é um problema de que tamanho, né? Uhum. Esse problema, essa solução que você é capaz de ser grande, ser uma empresa grande resolvendo esse problema, ou você vai ser uma empresa pequena, mesmo atingindo 100% do mercado, entendeu? Então, Nossa, essas coisas fazem muita diferença, entendeu? Para saber se sim. você vai ser, que a gente chama aqui vulgarmente falando, venturable ou não é venturable. Eu trabalho na indústria de venture capital, né, que é investimento de risco. Então, venture é uma brincadeira seguinte: se você é uma empresa para receber capital de risco ou não, né? Tem empresa que não é, e não tem nada errado, é só ela não é dessa indústria. Ela tem que pegar dinheiro em banco, ela tem que usar outros recursos para captar investimento, e não no venture capital. Entendi, O venture capital eu diria, tem um DNA próprio. Né? É um investimento de risco, é muito alto. A maior parte dos empreendedores vão te prometer o mundo, mas no final ele vai ficar somente com o Atlas na mão dele. Nossa. O E máximo que ele como vai conhecer do mundo é o diferenciar esse Atlas. cara que está chegando que é sério e É. aquele cara que vai chegar e deixar você só com Atlas? O máximo que ele vai chegar é um Atlas no final da história, viu? Porque nem todo mundo vai ser global, nem todo mundo vai ser solução global. Isso é um fato. Então, Sim, todo e não mundo precisa vai ser parar por global. causa disso também. Todo mundo acha que vai ser global, que vai resolver o problema do mundo, aquela coisa toda. Uhum. E, enfim, a gente sabe que no final só vai sobrar o Atlas para ele, entendeu? Então, a gente, na verdade, a gente busca essa indústria vem com muito risco, muito risco. Como assim? Eu acho que eu falei essa expressão. Assim, é como se você desce de um despenhadeiro, você pula de um despenhadeiro, assim, bem alto,
Uhum. E só que na descida você tem que construir um avião. Se você construir o avião antes de você chegar no chão, você vai voar e antes de cair no chão você vai alçar voo. Certo. E aí cabe uma pergunta. É melhor, então, começar para solucionar um problema pequeno, vamos dizer assim? Porque quanto menos coisa tiver no teu avião, você monta ele mais rápido na queda? Não, antes de pular, você tem que testar a ideia. Não, então, Se é só você uma pular sem testar analogia. a ideia, cara, tu não sabe nada ainda, né? Aí é louco, aí é loucura. Mas tem gente que pula, Dani, eu tô te falando que eu vejo isso toda hora. Mas a Tem gente gente que pula só pula mesmo sem testar a ideia. Caramba. pula só com a ideia, ele não testou a ideia, não validou, ele não tem prova de conceito, ele não fez uma versão mínima para poder validar isso com o tamanho de mercado, pesquisar e tudo mais. Então, ele não sabe nada do problema, a profundidade do problema, ele só tem a opinião dele. Né? Uhum. E tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: dentro de casa só tem as nossas opiniões, os fatos estão lá de fora. Se Sim, você não for lá e perguntar, você só vai ficar com a sua opinião. Você é jornalista. Se você sim. querer fazer jornalismo só do seu quarto, você só vai ter a sua opinião. Você tem que ir lá ver Uhum. fato para Uhum. você contar, contextualizar aquela história, não é verdade? Sim, sim. Então, é a mesma coisa. As pessoas querem do quarto ou da casa Já. consertar o mundo, entendeu? Uhum. Sem ir lá e testar se aquilo ali as pessoas realmente querem. Tem uma Entendeu? pergunta aqui do Fábio, ele perguntou lá: o terceiro setor não poderia ser um terreno de teste de novas ideias? Cara, eu acho que todo setor ele é uma área de teste, né? É, assim, eu gosto muito do conceito de comunidade. Eu acho essa ideia de estruturar comunidades é uma coisa muito legal para você testar. É barato, as pessoas colaboram de forma espontânea, isso é muito legal. Então, se ele está se referindo por exemplo, a você conseguir testar ideias dentro de conceito de comunidade, eu acho isso muito válido. Porque você passa a ter uma base grande, mas é importante também você identificar dentro dessa história toda as personas, né? Senão você pode estar falando com a pessoa errada também, entendeu? Persona é como ele caracteriza ali o público dele, não é Tem que isso? conhecer muito claramente a persona que você precisa entender o que ela pensa, né? Senão se você estiver perguntando dentro da sua bolha que você acha que só dos seus amigos mais que concordam com tudo que você ou discordam de tudo de você, você está numa bolha muito pequena, né? Você tem que explorar isso um pouco mais. Exatamente. Vamos lá, mas você estava concluindo um raciocínio que eu te cortei. Qual era o assunto? Você lembra? Que eu tenho uma pergunta para te fazer se você não lembrar. Que a Não, palavra é sempre pode sua. fazer se vier à mente aqui, porque aqui esse bate-papo nosso, vão surgindo insights, aí eu vou falando, aí depois eu às vezes posso me perder um pouquinho, mas enfim, se você puxar aí, a gente fala de novo, tá? Eu tenho várias perguntas do início ao fim, mas eu vou avançar um pouquinho, depois a gente volta e vai misturando, porque a galera vai chegando, vai perguntando também. Mas quando saber o momento certo para buscar esse investimento de risco, esse capital de risco? Olha só, o capital de risco é o capital caro, para começar, tá? Por que ele é caro? Porque ele é um capital que não exige de você patrimônio, não exige que você bote sua casa, seu apartamento como garantia, coisa nenhuma. Seu carro, né? Se você for pegar um dinheiro no banco lá, Dani, o que o banco vai te pedir? Vai pedir, pô, você tem apartamento próprio, você tem isso aqui, né? Você tem que botar aqui como garantia e tal. O investimento de risco não tem nada disso. Ele acredita nas pessoas, né? Uhum. Ele acredita no background dessas pessoas. Agora, eu acho que eu falei da outra vez, essa indústria ela tem vários estágios, né? Esses estágios começam lá com o que eles chamam de family friends, né? Que é o dinheiro do pai, da família, dele próprio, tal, que ele põe, aí acaba, aí ele vai e fala com o investidor anjo, que são investidores que tomam risco. Aí depois você fala com as empresas, aí sim, com corporativo, com venture capital, são empresas que são especializadas em fazer investimento de risco.
e assim por diante. Então, assim, eu acho que você pode tomar dinheiro em qualquer estágio, sabe? Até mesmo para validar a ideia, você pode. Você só tem que encontrar o investidor certo. Se você não tem o dinheiro para testar uma ideia, se você acha que essa sua ideia. Não para testar, porque, francamente, Dani, para testar a ideia, cara, é tão simples. Você pode testar com custo zero. Então, o cara. Eu quero até aprofundar um pouquinho mais isso com você. Mas vai, Tá. acaba de responder essa pergunta. Então, assim, é tão barato você testar uma ideia assim, se o cara não testar uma ideia, às vezes ele é tido como preguiçoso, tá? Assim, ele tem que, no mínimo, ir lá e fazer esse teste da ideia. Agora, depois que a ideia que ele fez um teste teve uma resposta positiva, e ele agora precisa, talvez, ter um investimentozinho pequeno para poder montar alguma estrutura para poder testar numa escala maior. Aí, às vezes, você consegue os investidores anjo, né? Que são essas pessoas que têm capital de risco para fazer esse tipo de investimento. Você só tem que convencê-lo, né? Existem dois anjos. Aquele que você conhece, que é próximo, você tem um amigo que tem dinheiro que pode te emprestar, ou prestar, no caso, é financiar, né? Investir em você e ficar com um pedaço da tua Sim. empresa. Ou você pode ir para anjos profissionais, né, que tem vários grupos de anjos. Aí você tem que estar mais preparado, eu diria, para falar para eles, Que é um investidor maior, né? Ele teria mais fazer, capital para aportar. fazer o tal do pitch, entendeu? É ir lá, se preparar, treinar. As pessoas treinam, Dani, treinam para fazer. Geralmente é quanto tempo de pitch? São 30 segundos. Você falou 30 Não, segundos? não. 30 segundos é o pitch elevator, né? Assim, em geral, Ah, demora 15 minutos. Um pitch, em geral, é isso aí, tá? Mas, por exemplo, aqui em Miami, recentemente, veio uma turma de brasileiros, o pitch que eles tiveram foi um pitch de 5 minutos, cada um. Então, é o que eu estou te falando, o pitch é uma apresentação rápida. Dependendo do tipo de audiência que você tem, vai ser 5 ou vai ser 15 minutos, por aí. maravilha, E aí maravilha. depois tem um espaço para perguntas, né? Para as pessoas tirarem dúvida. Sim, sim. E para você ser muito objetivo, muito claro, vender muito bem o seu peixe, como você falou, tem gente que treina. Quanto tempo, assim, fica treinando? É igual ator de televisão, sabe? Quando você tem que treinar um texto, você tem que ficar lá passando, para você não ficar lá olhando aquele trem ali, né? Ninguém conhece mais aquele negócio que você, cara. Você que escreveu aquilo ali. Então, você não tem que falar, a apresentação está no slide, você está mostrando, mas você não tem que ficar olhando, senão fica parecendo que você está lendo, né? Então, assim, tem que ter espontaneidade, você tem que treinar para quê? Para que você fale como ele está de frente, às vezes, com vários anjos, investidores, ou, enfim, Uhum. um pouco nervoso, entendeu? Então, assim, o treinamento é que faz você não ficar tão nervoso, entendeu? E olha o que eu já estou pensando aqui. Precisa ter uma equipe no grupo, é a danada da comunicação, a nossa comunicação. Precisa ter alguém no grupo que tenha uma boa fluência, uma boa comunicação, enfim, que seja comunicativo, que goste de falar em público. Então a gente tem que valorizar isso, tem que levar esse cara que tem que estar à frente ali do grupo para Não, vender. em geral, Dani, a gente quer ouvir o CEO falando, viu? O cara, é o dono é o pai da criança, viu? Por exemplo, se tiver um grupo de 4 pessoas, o CEO ele se esconde porque o CFO fala melhor, ou o cara de marketing fala melhor, ele não podia estar ali liderando. Então, o CEO é o cargo de liderança da empresa. Então, assim, aí para mim já tem um problema. É isso que eu estou dizendo. São vários indicadores, né? Você tem que sempre. Às vezes o dono da ideia não precisa necessariamente ser o CEO, pode ser uma outra pessoa, entendeu? Ele não precisa ser Sim. um sócio majoritário, entendeu? Essas coisas tem Mas que. você quer ouvir o pai da criança. Eu quero ouvir quem teve a ideia, por que surgiu essa ideia, né? Por que você Uhum. chamou a Dani para ser a sua pessoa de marketing? Por que você chamou o Zezinho, o João, para ser o seu cara de vendas, seu head de vendas? Uhum. Você chamou o cara para ser o seu CTO? De onde é que vem o background dele? CTO é o cara de tecnologia, né? Que é Então, um cara super importante é o nesse head de contexto. Agora, só tecnologia. fazendo um parênteses aqui, uma pausa para mandar um beijo para o Eduardo Maciel, meu amigo. Beijo, que faz o podcast lá comigo, um artista maravilhoso, que
tá aqui na live, é empreendedor também, viu, Geraldo? E já Opa, comprou um selinho aqui. Obrigada, Edu. muito bom. Edu sempre nas paradas comigo. Mas então, assim, essas coisas, Dani, é que muitas vezes as pessoas precisam praticar. Não tem jeito, é prática. Você vai ficar nervoso, as pessoas percebem, a gente percebe que a pessoa está nervosa, mas não é uma inquisição. O máximo que vai acontecer é você receber um não, cara. Uhum. As pessoas têm que estar preparadas para receber não também, entendeu? No Ah, máximo, eu acho assim, o não, aquela história do não tá garantido, né, Geraldo? Não tá garantido. Vamos correr atrás assim, Eric, beijo. Eric também acabou de comprar um selinho, meu amigo tá aqui também prestigiando. por exemplo, dessas 3 empresas que eu ouvi hoje, uma eu pedi para ele mandar o deck para a gente analisar com calma, já com DRE também, que é a demonstração de resultado dele, previsão futura, porque eu quero olhar com mais cuidado. As outras duas eu dei no gol na hora. Eu falei assim, não, cara, você não está pronto, você precisa melhorar isso. Eu dou um feedback, entendeu? Olha, Isso é importante. você precisa olhar mais aquilo. Talvez daqui a 6 meses, um ano, a gente possa olhar você novamente, mas eu dou um feedback na hora sobre isso. Eu costumo E, ser. e os investidores geralmente dão esse feedback, é prática do mercado, ou você Sim, faz essa coisa diferenciada? sim, não, não. É assim, os É investidores. tão importante a gente saber, né, quando apresenta uma ideia, que, o que, que não está legal, o que, que não foi bem. É assim, muitas vezes, assim, depende do investidor também, né? Assim, tem pessoas que às vezes ficam receosas de dar um feedback direto, tá? Eu pergunto sempre, você quer ouvir um feedback direto? Quero honesto, transparente, beleza. Então eu vou dizer, ó, Uhum. esse negócio seu está uma merda, não vai funcionar. Aí, por que tá uma merda? Aí eu faço uma relação de coisa. Por isso você não viu, você não pesquisou, você não fez isso. Cara, você não fez nada do básico, do básico, do básico. Você precisa fazer. Nossa. E olha, o cara que tem, porque eu quero fazer inclusive uma live com você sobre isso, e aí a gente vai ter que ter mais tempo, hoje já não dá mais. Não sei o que que você acha de que é, para mim, pelo menos, eu que estou te ouvindo o tempo inteiro, como conseguir um pitch. Que você está falando como fazer e tal. Agora, como conseguir um pitch? Quer dizer, o cara teve talento para chegar até você, para conseguir que você ouvisse a proposta dele. Isso é muito louco, ou seja, foi uma caminhada, porque a gente sabe que não é assim, as pessoas estão aí na rua, gente, vem cá fazer um pitch para mim que eu estou querendo investir em você. Não é assim, né? Então, assim, existe uma caminhada que o cara fez, no entanto, ele esqueceu o básico. E aí, o que eu posso te perguntar hoje para a gente adiantar é por que as pessoas esquecem o básico, tendo uma oportunidade dessa nas mãos. Eu vejo muito isso, sim. Eu acho que muita gente trava, mas quando a gente percebe que ele esqueceu de falar coisas, mas ele tem coisa para falar, a gente deixa espaço para ele falar um pouco mais. O problema, Uhum. eu estou me referindo a que muitas vezes o básico mesmo do negócio, da ideia, da construção, ele não fez, entendeu? E ele cavou uma reunião com você, você deu 5 minutos de atenção a ele, e ele não conectou A com B, entendeu? A com A, ele não conseguiu fazer nada. Aí você fala, cara, esse cara tá louco, entendeu? É, Pois é, quer dizer, uma pessoa que a princípio vende um peixe bem, ou seja, faz você atendê-lo, mas na hora. E aí você fala, e a gente está aí há 6 minutinhos para terminar, e aí você falou de testar a ideia. Eu fiquei mais curiosa em relação a isso. Você voltou nesse assunto e falou, Dani, inclusive não precisa de dinheiro para isso, é zero, grana zero. eu te contei da semana passada o caso da Easy Tax, como é que o cara começou, Dani. Ele começou com dinheiro nenhum. Ele criou, na época que o Facebook estava começando no Brasil, ele criou uma página, dizia o seguinte, para quem quisesse chamar um táxi. E a pessoa entrava lá, sei lá, estava lá na Barão da Torre, lá e puxavam, ó, quero um táxi aqui. Já tinha um GPS alocado ali dentro do negócio. Então as pessoas sabiam onde ele estava, da esquina, né? Só que do outro lado, Dani, não tinha um sistema ainda da parte de atendimento do taxista. Quando a pessoa mandava aquela mensagem, ele recebia a mensagem no Facebook dele, pessoal, e ele estava do lado do taxista. Escuta, taxista, bate nas costas, acorda aí, e vai lá dirigindo até a esquina da Barão da Torre, não sei o quê.
a Dani tá lá te esperando. Aí o cara fica assim, pô, será que tá mesmo? Ele ia. E chegava lá, você estava lá esperando. Então, quanto custou isso? Nada, Dani. É, Então, exatamente. assim, isso, Testa com o a teu maior público, parte né? das Testa ideias, nas redes. você consegue testar sem dinheiro, tá? Eu não estou fazendo Uhum. testar um produto. Você testa E tem tempo para isso? Por exemplo, estabelecer aqui, testar durante 3 meses, testar durante um mês. Você dá alguma dica em relação a Não, isso? você tem que ter. Para testar a ideia, muitas vezes você não acerta na primeira vez, aí você tem que corrigir, você tem que fazer um scriptzinho. Como é que vai ser? Né? Vai ser assim, 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 assim. Beleza, você vai lá e testa. Funcionou? Não funcionou? Por que não funcionou? Ah, porque eu fiz a pergunta errada. Enfim, você tem que fazer um. É o que eu falo, assim, pode demorar um mês, pode demorar 3 meses, depende, enfim, se ele Não tem acertar mais. uma média assim para você saber, esse teste não funcionou. Difícil Até saber. agora não deu. É difícil saber. Por exemplo, se eu fosse fazer um teste como esse, se eu rapidamente, num prazo no mesmo dia, quando eu tivesse conseguido 10 viagens, talvez eu tivesse assim, pô, isso funciona. Agora eu quero fazer um negócio para 50 viagens por dia para ver se vai dar certo. Entendeu? Talvez eu tenha que ter alguém do meu lado para fazer isso comigo, porque sozinho talvez não dê, né? Chamaria alguém para ficar junto comigo. Então, assim, o campo do teste é um campo que você tem que explorar o máximo possível, né? Lembra, se você quer levar essa ideia adiante e ser sério mesmo, pô, você não tem que estar incomodado com prazo, você tem que fazer o teste de verdade, entendeu? Não, Sim. não tenha pressa de validar, você tem que chegar numa conclusão no final, entendeu? E ver que realmente que teve ali um resultado. E que falhas foram essas que Sim, ocorreram, né? sim. E esse teste, os resultados desse teste precisam ser apresentados no momento pitch. Esse teste, não, para você Ou não, pegar o vocês dinheiro não do querem primeiro, nem. sim, né? Assim, olha, eu fiz um teste assim, uma versão beta, sem recurso, sem nada. Para cada X chamada aconteceu isso, a gente teve esse feedback, esse. Agora eu quero fazer um teste um pouco maior e preciso de X mil reais para isso. Eu gostaria de saber se você quer ser meu sócio aqui, né? Enfim, se a pessoa entender o problema, entender o background dessa pessoa, achar que ela está realmente empenhada em resolver esse problema e ela vai ser a pessoa certa para resolvê-lo, ele vai fazer um investimento de risco. Um investimento, como eu falei, sem garantia, né? Exatamente. E agora a gente está no finalzinho da nossa live. O que você achou da ideia, Geraldo, de semana que vem, a gente falar um pouquinho sobre dicas para conseguir esse danado desse pitch, né? Que todo mundo Não, quer. tudo bem, a gente pode fazer. Eu posso até fazer o seguinte: não sei se cabem 3 pessoas aqui, se coubesse, eu Uhum. podia chamar algum empreendedor aqui para ele fazer um teste para nós dois aqui de Opa! 2 minutos. Olha, se prepare para fazer um pitch de 2 minutos aqui. Não, tem como colocar uma pessoa aqui no nosso papo, sim. Tá. Então a gente testa, a gente faz chama alguém, eu chamo alguém para vir. Se alguém Beleza. tiver aí, olha, se alguém tiver aqui nesse grupo aqui, eu tô vendo que a Vera tá. Vera, Ela e olha, a Vera é eu. ótima, ela vai fazer. Então, Vera, semana que vem, na terça-feira, tu entra aqui, tá? Que a gente vai puxar você, tu vai fazer esse pitch de 5 minutinhos aqui, tá bom? Ai, que bom, Vera. Tá É uma vendo aí, super ó? empreendedora, ela tá indo muito bem, construindo uma empresa, já conheço ela há bastante tempo. Ela surfou todas as nuances, os estágios de aprender, né, o processo, mas tivemos recentemente falando e ela está passando agora por um processo de captar mesmo. Então, ela é um caso verdadeiro. Uau, obrigada, Vera. Vai contribuir muito. Tenho certeza. Nada como a gente pegar, né? Conversar com alguém que está passando por isso, que já passou por isso também, e Olha, o dar todo o negócio dela é um processo. Incast, influencer marketing. Ela trabalha com praticamente todos os influencers. São mais de 200 mil Brasil, Estados Unidos, eu acho que a Europa também. Uau! É bem legal, é um trabalho bem legal. Deixa ela contar. Não vou dar spoiler aqui, não. Deixa ela contar. Ah, não, mas aí deixa a galera já sabendo que semana que vem, como sempre, o nosso encontro é imperdível, né? Isso, Geraldo?
Olha, obrigado, Dani. Ó, um beijo para todos. Obrigada. É, Obrigada a semana que você. vem, Vera, tá convocada aí para vir fazer esse pitch com a gente, viu? Beijo para É você. isso aí. Dani, Convocadíssima, convocadíssima. Geraldo, beijo, obrigada mais uma vez. Geraldo viajando, parou para conversar com a gente. É por isso que a gente está fazendo quarta-feira, às 8h30 da noite, mas é sempre às terças, às 8h30 da noite. Beijo, Geraldo. ontem, e Boa ontem, viagem, e bons ontem foi, negócios por aí. foi um dia especial, porque eu estava lá na NYSE, que é a Bolsa Exchange of New York, né? Que é, enfim, a S&P 500, Dow Jones, fica tudo ali dentro, né? É o mercado mais antigo do mundo, né? Assim, Uhum. é impressionante ver como a Magazine Luiza estava batendo sino lá de manhã, né? Nossa. E a gente à tarde estava lá, quer dizer, eu cheguei um pouco depois que ela saiu. Enfim, então tava, você vê, tem muita empresa brasileira bacana que tá aqui progredindo, enfim, Ah, tocando não. aqui no mundo É muito global. legal. Um abraço É para muito você. legal ver isso. É isso. É isso aí. Até terça que vem, Geraldo. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Para você que ficou comigo até agora, que faz parte dessa alcateia maravilhosa, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui compartilhando. Você tem que mandar mais mensagem aqui perguntando para o Geraldo. Tem pouca gente perguntando hoje. Obrigada pelos selos. Segunda-feira tem live às 8h30 da noite. É uma live super variada, que vocês vão ver aí vários assuntos, sempre com informações e dicas, meia horinha também. Nada de bate-papo chato. Então, quem não me segue, que está aqui comigo até agora, passa a me seguir lá no Boa História. Quem não segue o Geraldo e se interessa por esse tipo de assunto, sigam Geraldo Neto. E até semana que vem na live, porque nos stories a gente vai se falando, vocês sabem disso. Tchau, tchau, gente.